e entender e compreender a Tua palavra, Pai querido. Fale conosco agora, estamos diante de Ti, do Teu altar, e precisamos, Senhor, ser alimentados por aquilo que Tu tens para nós. Seja conosco, Pai, é o que nós te pedimos e nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Você concorda? Diga. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 3. Tiago, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo número 3. É o texto que nós vamos iniciar da sequência. Está aberto também no telão para você acompanhar. Você que está nos assistindo pelo canal Boa Semente, lembre-se que você pode baixar o estudo, o slide na descrição desse vídeo. E os irmãos daqui de Senador Camará é postado lá no grupo Camará em Ação para aqueles que querem acompanhar o estudo depois. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso, para também refrear todo o seu corpo. Primeiro ponto importante aqui é sobre a marca da perfeição. Perfeito não é quem não erra. Perfeito é aquele que é completo, aquele que é inteiro, aquele que faz as coisas de modo integral. Nós já aprendemos aqui sobre isso. Qual é a marca da perfeição? A marca da perfeição é a palavra. Todos nós, irmãos, erramos em muitas coisas. Erramos na nossa vida, erramos no que nós pensamos, erramos no que, no nosso desejo. Todos nós cometemos erro, mas tem um erro que eu e você temos que evitar, e esse erro é o erro da palavra. O problema é que nós, quando nós vemos, nós já falamos, quando nós vemos, nós já dizemos alguma coisa que não era para ser dito, que não era para ser falado, e de repente nós tropeçamos naquilo, dizemos assim, escapuliu, né? Falei sem querer, quando eu vi já tinha falado. Quantas amizades, irmãos, já terminaram por conta disso? Quantas pessoas já perderam amizades, perderam empregos, perderam oportunidades na vida, perderam amigos, perderam relacionamentos, porque falou às vezes sem pensar, falou às vezes sem querer, como diz assim, mas o cristão não pode fazer isso. Nós precisamos refrear a nossa língua. Olha o que a palavra diz sobre isso, sobre refrear a língua. Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a boca. Em outra passagem nós podemos dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Então não existe esse negócio de falei sem querer. Alguém já disse que é brincando que se diz as grandes verdades. Alguém chega assim, fala para você, faz uma piadinha sem graça, faz uma piadinha inconveniente, te magoa, te machuca. Eu estava brincando. Não foi isso que eu quis dizer, sabe? Mas é brincando que se diz as grandes verdades. Às vezes, tem pessoa que não tem coragem de falar aquilo diretamente e diz que está brincando. Fala em tom de piada, fala rindo, mas na verdade, ele disse aquilo que ele queria dizer. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Aqui, Jesus está dizendo que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro, mas o homem mau tira mais coisas do seu tesouro. Então, o que tem no seu coração? Se você tem coisas boas no seu coração, você vai tirar a palavra boa.
Se você tem coisa boa no seu coração, você vai falar coisas agradáveis. Você vai ter sempre uma observação agradável para fazer sobre alguém. Tem pessoas, meus irmãos, que eles sempre falam coisas negativas sobre os outros. Ele nunca é capaz de enxergar naquela pessoa uma coisa positiva. Ele só vê a coisa negativa. Ele só vê só o que falta. Ele só tem palavra de crítica. E cuidado, porque essas críticas assim, olha, é só uma crítica construtiva. É só uma crítica construtiva. Irmão, crítica é crítica. Crítica é construtiva. Quando alguém chega para você e fala assim, ó, não é para falar mal não, tá? Quando fala isso, sai de baixo, não tem problema. Não é para falar mal não, mas logo depois vem falar mal de alguém. Mas fulano, mas beltrano, mas... Se não é para falar mal, por que você está falando? Se não é para dizer, por que você está dizendo? Se isso vai magoar alguém, por que você insiste em falar? Tiago está falando, aquele que refreia a sua boca, a sua língua, esse é perfeito, esse domina a sua língua. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 e 11, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal, faça o bem e busque a paz e siga. Porque se nós não fizermos assim, nós vamos trazer contenda, nós vamos trazer briga, nós vamos trazer dissensões. A gente já aprendeu aqui como é que as palavras são sementes. Diga, as palavras são sementes. Primeiro ponto importante, as palavras são sementes. Número 2, as palavras nunca morrem. Diga, as palavras nunca morrem. Existem palavras que ainda estão ecoando. Palavras que você ouviu quando era criança, quando tinha 6, 7 anos, mas você ainda ouve aquelas palavras. Elas não morrem jamais. Palavras não morrem jamais. Elas continuam no espaço, elas continuam ainda circulando. Elas continuam ainda na nossa memória. Elas continuam ainda fazendo efeito. Porque cada vez que você lembra, machuca. Cada vez que você lembra, dói. Cada vez que você lembra daquela palavra que eles disseram há tanto tempo atrás, mas ainda está reverberando hoje. Coisas que você ouviu há 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas a palavra ainda está de pé, porque ela ainda está circulando. Porque as palavras não morrem jamais. Por isso que nós temos que ter cuidado com as palavras, porque uma vez que eu falo, não tem como voltar. A palavra é como uma flecha que é lançada, que você não pode retornar para o arco do arqueiro. É como um tiro que não pode mais voltar para o calibre da arma que foi disparada. Uma vez que você fala, ela vai e não volta mais. Ela vai bater em alguém, ela vai cair em alguém. Não tem aquele negócio assim de jogar uma letra. Ó, isso aqui é para quem, se a carapuça servir. Quem já ouviu falar isso? Essa é a carapuça servir. Isso é uma palavra que você joga e você fala assim, quem pegar, pegou. Ou seja, as palavras elas continuam ecoando, elas continuam soando. Por isso que eu tenho que ter cuidado com elas. Por isso que as palavras são preciosas. Eu sei que tem gente que gosta de jogar a conversa fora. Tem gente que fala assim, ô fulano, vamos jogar uma conversa fora. O judeu, ele nunca joga uma conversa fora. Você nunca vai ver um judeu sentar para falar besteira, contar causo, para ficar, sabe por quê? Porque ele entende que as palavras são muito preciosas para você jogar conversa fora. Por isso que alguém já disse que falar é prata, mas calar é ouro. Poucas são as pessoas que conseguem dominar a sua língua. Porque quando você fala, você dá poder a quem te ouve. Quando você pronuncia uma palavra, você deu poder a essa pessoa sobre o que você falou. Aí você pode dizer assim, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Não, eu estava brincando, mas depois que você pronuncia essa palavra, a pessoa capta aquilo e diz, você disse, você me chamou disso.
Você falou, não, mas eu não queria. Já era. Você pode pedir desculpa, você pode dizer que não aconteceu, você pode dizer que não é bem assim. Não adianta mais. Você deu poder a alguém através daquilo que você falou. Vamos voltar para Tiago. Tiago continua apertando a gente, porque ele vai dizer: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governe. Assim também a língua é um pequeno membro, diga pequeno membro, mas gloria-se de coisas grandes. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque tanto a natureza, tanto as bestas feras, como as aves, tanto os répteis, como os animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza, mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Tiago está falando para a gente que o fogo, ele é pequeno, mas ele faz um grande estrago. Assim também é a nossa língua. Uma mentira, algo que você talvez falou brincando, mas destruiu um relacionamento, acabou com o casamento, acabou com uma igreja, desviou alguém da igreja, perdemos uma alma por causa de uma palavra, por causa da língua. Ela é tão pequena, mas tem gente que não consegue dominar. Tem gente que não consegue falar, guardar segredo. Pergunta ao seu irmão: você é um bom guardador de segredo? Ô, meu irmão, tão difícil a gente encontrar alguém que a gente possa contar um segredo. É tão difícil a gente encontrar alguém que a gente pode confiar e contar coisas que às vezes a gente precisa desabafar, a gente precisa conversar, mas você pensa assim: se eu falar para fulano, todo mundo vai saber. Se eu falar para ciclano, todo mundo vai ficar sabendo daquilo. Por quê? Você fala assim: não, mas fulano é meu melhor amigo, fulano é minha melhor amiga. A pergunta é: será que você é o melhor amigo dela? Será que você é o melhor amigo dela? Você considera ela o seu maior amigo? Você conta o segredo, mas só que ela tem também um melhor amigo e conta o segredo. E aquele que contou o segredo também tem um melhor amigo e conta o segredo. E assim vai passando o segredo, vai passando o segredo, vai passando o segredo, vai passando o segredo. Daqui a pouco todo mundo está sabendo. Não conte os segredos da tua vida. Existem coisas que são privadas. O problema é que hoje nós estamos colocando tudo que é privado, nós colocamos no público. Não existe mais privacidade. A internet, às vezes, ela quebrou a nossa ideia de privacidade, porque tudo a gente publica, tudo a gente fala. Porque falar, irmãos, no contexto de hoje, não é só falar com a língua, não. Hoje existem muitas formas de você falar. Amém ou não amém? Quantas vezes eu estou pregando uma mensagem, mas eu estou vendo que as pessoas já estão usando. Eu estou falando alguma coisa, mas estou vendo que a gente sabe, quando abaixa a cabeça, olha para o celular e faz com o dedinho assim, ó, aí começa a usar. É uma forma de falar. Falar aqui, irmão, a língua não é só essa língua aqui, não. É aquilo que a gente conta, aquilo que a gente fala. A internet veio mudar isso aí. Tudo que você faz, você posta. Vai no mercado, posta. Vai na praia, posta. Vai não sei o que, posta. Não sei o que, posta. Você está falando também, você está comunicando também. E pessoas estão pegando aquela informação sobre você. Existe uma coisa chamada privacidade, diga privacidade. Que são coisas que só dizem respeito a mim e a minha vida, é só. Mas quando eu compartilho isso, quando eu falo isso, quando eu levo isso para alguém, eu dou poder para que aquela pessoa saiba, às vezes, coisas que eu não queria que soubesse. Chama-se segredo.
Mas a gente conta o nosso segredo. O que aconteceu com Sansão? Sansão contou o seu segredo. Quantos casais estão passando por problema, mas falam isso para A e para B? Não, eu estou com problema com meu marido. Isso não importa a sua vizinha. O problema que você tem com o seu marido não importa a sua vizinha. O problema que você tem com a sua esposa não importa com o teu amigo do trabalho. Ele não tem nada a ver com o teu problema. Então, quando eu falo isso, eu estou levando coisas do privado para o público. E eu dou poder às pessoas sobre a minha vida, porque elas ficam sabendo de coisas que não era necessário saber. Porque eu falei, porque eu disse, cuidado, com a minha língua eu posso destruir, com a minha língua eu posso difamar, com a minha língua eu posso contar algo que não era necessário contar. Seja um bom guardador de segredo. Meus irmãos, você é um bom guardador de segredo? Fala assim, eu posso te contar um segredo? Tem uma história muito interessante. 3 pastores se uniram, e você sabe que Deus perdoa quando a gente confessa as culpas uns aos outros. Quem sabe disso? Não sabiam, mas fiquem sabendo. Quando a gente conta nossos pecados, a gente compartilha isso e ora sobre isso, Deus nos perdoa. É por isso que todo nascer eu sempre pergunto: quem quer pedir perdão? E algumas pessoas levantam as mãos, porque há esse poder do perdão. 3 pastores se uniram e começaram a conversar sobre os seus pecados. E o primeiro falou: olha, eu tenho um pecado para confessar, eu não posso ver bebida. Quando eu vejo uma bebida que não mexe comigo, eu não posso ver uma branquinha, que eu vou lá e eu bebo mesmo, eu caio na bebida, eu não consigo lidar com isso, eu não posso ver. Não, ora por mim, para Deus me libertar desse mal, porque isso é um problema na minha vida. Amém, vamos orar. Aí vem o segundo, agora você. Aí o segundo vem: aí, meu irmão, você não quer saber? Eu não posso ver mulher, não posso ver mulher. Se passar uma gatinha na minha frente, uma uvinha, uma ovelhinha, uma o que o pessoal chama? Tem gente chama de ovelhinha, gatinha? Pretinha? Essa é nova, mas também está valendo. Passou uma pretinha, quem se falou? Não? Saradinha, esse passou uma saradinha, eu dou aquela olhada, dou a segunda olhada. Não pode dar 3, né, irmão? Disseram que não pode dar 3, né? Não pode dar 3 olhadas. Então, antes da terceira, ele já aborda logo, né? Ele falou: não posso, irmão, não posso. A minha carne treme, eu não aguento, não. Você pode de mulher, eu não aguento. Quando as irmãs chegam na igreja lá, só Jesus, eu fico de cabeça baixa, que eu não posso nem levantar a cabeça. Aí todo mundo: você quer me perdoar? Bem perdoado, coitado, vamos orar. Jesus expulsar esse demônio desse irmão. Agora vai o terceiro: irmão, eu tenho um problema. Eu não consigo segurar minha língua. Eu estou doido para sair daqui para contar tudo isso que eu ouvi. Aí você fala: pelo amor de Deus. O terceiro era um fofoqueiro. Ele tinha problema de contar. Cuidado para quem você conta os seus segredos. Cuidado com quem você compartilha a sua vida. Cuidado com quem você fala da sua intimidade, daquilo que só pertence a você. Não, meu filho é isso, meu filho é aquilo, e você conta o que o seu filho é, o que o seu filho faz, o que está na sua casa, é privado. Não faça isso, porque isso, uma palavrinha que você fala aqui, lá na frente se transforma num fogaréu. Uma coisinha que você conta aqui, um conta para um, que conta para outro, que conta para outro, que conta para outro, e cada um inventa e coloca alguma coisa, tira alguma coisa, e quando você vai ver, não foi nada daquilo que você falou. Amém, igreja? É por isso que existe aquele disseram. Quem conhece o disseram aí? Disseram é o espírito do disseram, o demônio. Toda fofoca começa com ele, só que ele nunca apareceu. Disseram. Irmão, cuidado quando alguém chegar perto de você e falar: disseram. Irmão, não tem disseram. Disseram é o diabo, esquece mais disseram. Disseram tem que ter nome, tem que ter CPF, tem que ter igreja. Vocês estão entendendo? Diga amém. E depois fica a confusão, o inimigo vem, semeia a confusão, que não é o diabo não, foi uma pessoa, só que ela não se identifica. Eu falo diabo porque ele nunca apareceu, disseram porque é isso. Mas e aí depois ninguém sabe quem começou o problema, ninguém sabe como que começou aquele fogaréu. Foi só o quê? Um fósforozinho incendiou tudo por causa do disseram.
Cuidado com esse disseram. Quando alguém vier te contar uma coisa e falar, disseram quem, irmão? Não, mas não sei o que, disseram quem? Quem é o disseram? É o irmão fulano? É o irmão Beltrano? E se a pessoa disser assim, eu vou te contar, mas não diz que eu te contei, clama o sangue de Jesus, que é laço. Se alguém vem te contar alguma coisa, preste atenção nisso. Se alguém vem te contar alguma coisa, mas não quer se comprometer com aquilo que está dizendo, é porque é mentira. Porque é invenção, porque é fofoca. Porque o cristão de verdade, a palavra diz que é sim, sim, não, não. Se quisesse te ajudar, ele ia falar assim, fulano, olha, aconteceu isso assim, 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 Beltrano disse assim, 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 e se me chamar, eu venho provar e falo na cara da pessoa. Isso é cristão de verdade. Isso é cristão sincero. Isso é cristão realmente como deveria ser. Portanto, se alguém chegar com essa conversinha de eu vou falar, mas não conta para ninguém, eu vou falar, mas não diz que eu te contei, sai fora disso, porque é mentira, é laço do diabo. Às vezes é para terminar a sua amizade, às vezes é para terminar seu casamento, às vezes é porque tem inveja de você. Mas só que preste atenção nisso aqui. Tem pessoas que têm inveja de você, você não sabe. E ela se aproxima de você como amigo, ela se aproxima de você como amiga. E eu queria que tivesse alguém aqui para me ajudar a fazer essa representação. Vem para cá, Michael, me ajuda aqui rapidinho, Michael, fica aqui em pé, vou precisar de mais um. Vou precisar da Esté, que não tem vergonha, né? Esté não tem vergonha. Vem cá, Esté, fica aqui. Rapidinho, fica aqui. O Michael está aqui. Vou dar um exemplo do invejoso que ele faz assim. Eu sou uma pessoa invejosa. Você é o Michael, eu gosto de você. Eu não quero que... eu tenho ciúme também. Ciúme não é de Deus. Chega para cá porque a câmera está ali, vocês estão passando no Boa Semente. E vocês têm amizade. O que eu faço para separar essa amizade? Eu faço com que vocês não tenham mais um tipo de relacionamento. Eu não vou chegar e falar, disseram, fulano disse, papai não fala que foi eu. Não, fulano não gosta de você não, fulano não sei o que, e tal, fala com você. Porque na verdade ele quer separar os dois, as duas amizades. Fazer isso aqui, fazer isso aqui. Mas isso não quer dizer que eu gosto dele. Porque aí você pensa assim, fulano gosta tanto de mim que não quer nem que eu tenha amizade. Fulano gosta tanto de mim que parece que tem ciúme de mim com meus amigos, com as minhas amigas. Acho que a pessoa gosta tanto de mim. Não gosta não, porque isso não é amor. Isso aqui é ciúme, isso aqui é inveja, isso aqui é para isolá-lo e para fazer com que ele fique dependente de mim. Quem está entendendo, diga amém. Porque quando eu separar os dois são amigos, tá? Eu estou falando de amizade mesmo. Tá? Amizade, não porque para pensar que está falando de... Não, é amizade. Estou dando um exemplo de dois amigos. Porque quando eu separo, agora, eu não gosto de você, não falou mal de você, não sei o quê, mas na verdade, o que ele quer é que você seja dependente de quem? De mim. E aí eu cerco para que ele não tenha relacionamento com ninguém e eu me apresento como único amigo, tá vendo? Só eu que sou teu amigo, só eu que gosto de você, só eu que estou do teu lado, só eu que te ajudo. O fulano foi embora, cadê teus amigos? Vai, teus amigos foram embora, não sei o que, não sei o que, mas eu estou aqui. Isso não é amor. Isso não é amor, isso é ciúme, isso é errado, isso não é de Deus. O verdadeiro amigo, ele quer que ele seja feliz, que ele tenha mais amigos, que tenha ela, que tenha outros, ele nunca vai separar uma amizade. Quem está entendendo, diga amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus aqui que representaram tão bem. Não sei se você já passou então por essa situação, mas com certeza quando eu estou ministrando aqui, você está vendo na sua vida coisas que aconteceram com você no passado, que foi simplesmente alguém que separou você por causa de uma palavra. Existe um crivo para você antes de você contar alguma coisa. Chama-se as três peneiras. As três peneiras. Antes de você falar uma coisa, você tem que saber. É verdade? Diga comigo assim, é verdade? Porque hoje, no tempo que a gente está vivendo, a gente compartilha coisas, informações que não são verdade. A gente nem sabe
e a gente compartilha. Vocês viram o caso de uma mulher que foi no interior, que disseram que ela, deixa eu ver se eu lembro o caso, vocês podem me lembrar melhor, disseram que ela tinha sumido com uma criança, acho que um negócio assim de bruxaria, que era feiticeira. Vocês sabem o que aconteceu com ela? Morreu porque uma pessoa, é ela, tenho certeza que é ela, está sumindo com as crianças no bairro, morreu, pagou com a vida, por causa de uma palavra, e não era ela. A família até hoje chora, dizendo: minha mãe tinha nada, minha fulana não tinha nada a ver com isso, era inocente. E o pior, presta atenção, que foi juntando gente, e pessoas que chegavam, que nem sabiam o que estava acontecendo, aproveitaram também para bater um pouco. Porque é assim, irmão, a nossa dignidade, presta atenção, isso vale muito. A nossa dignidade, o seu nome, o meu nome, isso é muito importante. Você, às vezes, difama alguém por causa de uma palavra. Eu já vi pessoas que perderam tudo, perderam fama, perderam família, perderam tudo, porque alguém insinuou alguma coisa sem prova. Então, primeira coisa que você tem que fazer é verdade. O que você vai compartilhar é verdade. O que te disseram é verdade. Quando alguém te contar, você pergunta: fulano, está me contando isso, mas é verdade? Ah, não sei se é verdade. Então, não passe para frente. Porque a gente não sabe. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então o cristão vive na verdade, nós pregamos a verdade, nós andamos na verdade, então nós falamos também a verdade, nós andamos na verdade, portanto a gente não pode falar nada que não seja verdade, ou que eu não tenha certeza sobre aquilo que eu estou falando. Quando está entendendo? Você viu uma pessoa numa situação estranha, um exemplo de um casal, um homem, você viu um homem numa situação e estava conversando com alguém, e de repente você viu, e fulano está conversando com Beltrano, ou então Ciclano deu carona para Beltrano, ou tem alguma coisa aí, pronto, é só você chegar e para outra pessoa e falar assim: sabe quem eu vi? Ali do outro lado, na esquina, conversando, no escuro, só duas pessoas, fulano e Beltrano. O que eles estavam fazendo ali? Não sei. Não sei. Aí tem alguém, presta atenção, isso é muito importante. Vai surgir alguém e dizer assim: ah, bem que eu desconfiava. Fulana não me engana. Beltrano, olha, às vezes não foi nada. Mas eu já difamei uma pessoa, uma família, um casal. Eu já estou destruindo uma reputação, sem saber se é verdade. A primeira coisa é saber: é verdade? Se não é verdade, não passe para frente, seja internet, seja WhatsApp, seja Facebook, seja falando. Se você não tem verdade, você não passa. A segunda peneira, bondade, diga bondade. Vai ser bom você falar isso? É verdade, não é verdade mesmo, você confirmou, mas vai edificar? Vai ajudar? É bom que você fale? Vai fazer o bem? Vai trazer o problema? Porque se vai trazer problema, às vezes é melhor não falar. Porque nem tudo é para a gente contar. E isso serve até para revelação. Porque não é toda a revelação que a gente fala. A revelação é verdade. É. Deus te deu. Deus falou. É. Mas é para você falar? Porque às vezes não. Quando você observa a vida dos profetas e você vê que Deus falava com os profetas, e por exemplo, o exemplo de Daniel, sela a palavra desse livro, porque o tempo é para o fim. Já João falou assim: olha, não seles a palavra desse livro. Um ele falou, não conta, outro ele falou, conta. Porque tem coisas que Deus mostra a gente que é só para a gente observar, é só para edificar nossa fé. É você que está pensando que é para falar, porque às vezes você acha que tem que falar e fala algum problema. Aí fala assim: ai irmão, não quero mais que Deus me usa, não, porque Deus me usa, depois eu entro em luta. Porque às vezes você está falando que não é para falar. Deus mostrou só para você, para mostrar o cumprimento da sua vida.
e para você aguardar. Porque às vezes você falar vai trazer mais problema do que você não falando. Você está entendendo? Vai ser bom falar ou vai trazer problema? Porque se vai trazer problema, às vezes não é tempo de falar. Não é agora para falar. Ou talvez, preste atenção nisso, ou talvez não seja você que tenha que falar. Se eu falo algo que é verdade, mas traz problema, já perdi no crivo. Se eu perder uma amizade, se eu perder uma pessoa, se eu separar um casamento, se eu acabar com um grupo, se eu perder uma alma. O irmãozinho lá é feio, irmão feio, estava na igreja. E ele sabia que era feio, não precisava, é verdade que ele é feio? Sim ou não? É. Não, mas ele é feio mesmo. Mas precisa falar para ele que ele é feio? Ele já sabe. Tem coisas, fala para você, tem coisas que não precisa falar. É verdade, está certo, mas você não tem que falar. Tem coisas, presta atenção, Deus está falando conosco aqui, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Tem coisas, problemas que a gente arruma na nossa vida porque a gente fala que não é para falar. Está claro, todo mundo está vendo, você não tem que falar, porque se você falar, vai dar um problema. Então, tem bondade nisso? Não. Agora, se você vai falar para ajudar, se você vai falar por bondade, se você vai falar para ajudar aquela pessoa que está com problema, aí sim, você deve falar. Mas deve falar com a pessoa. Fulano, vem cá, eu quero falar contigo. Eu quero falar com você. E não falar de você. Quero falar com você, para te ajudar. Quem está entendendo, diga amém. Quantas vezes você deve falar com a pessoa que você quer ajudar? Uma vez. Se a pessoa não quiser, não insista, porque ela não quer. Porque a Bíblia diz que aquele que é sábio, você repreende, ele fica mais sábio, mas aquele que é tolo, ele fica com raiva de você. Então não adianta você ficar martelando na cabeça da pessoa, você é feio, você é feio, você é feio, você é feio. Ele não quer saber disso, não adianta, para com esse negócio, falou, você é feio, eu também sou feio, e agora vamos continuar a nossa vida. O último crivo, vai ser útil você falar? Utilidade, vamos lá, utilidade. Vamos dizer utilidade. Utilidade, vai servir para quê você falar? Só para dizer que você sabe? Só para desbaguar aquela pessoa que é feia? Só para fazer com que aquela pessoa se sinta mal? Para que você vai dizer isso? Estou usando o exemplo do feio para não falar outras palavras que, pecado, essas coisas, não ficar pesado. Então estou usando esse termo de brincadeira, o feio, que é uma coisa que é normal, né? Nós homens somos feios. Então, é importante a gente entender isso. Que é importante a gente pensar nos 3 motivos pelos quais a gente fala alguma coisa. Porque do contrário, a gente vai cair no erro da nossa língua. Pastor, como é que a gente resolve isso? 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Como que eu domo a minha língua? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Quantos podem dizer amém? Amém? Versículo 9, estamos encerrando. Versículo 9 de Tiago 3. Olha como é que a língua é interessante. Com ela a gente louva a Deus, e com ela a gente maldiz os homens. Com a mesma boca bendizemos ao Deus Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. Segundo o que Tiago está falando, eu não posso nem chamar meu irmão de feio. Eu não posso nem chamar, dizer meu irmão, você é feio, você é preto, você é branco, você é gordo, você é baixo, você é orelhudo, você é narigudo, o seu cabelo é isso, ou aquilo. Sabe por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Então quando eu falo mal do meu irmão, de alguma característica física dele, eu estou falando não dele, mas estou falando de quem criou
brincando que se diz as grandes verdades, de botar apelido, de não sei o quê, fulano é isso, fulano é aquilo. Para com isso, o cristão tem um linguajar santo. O cristão tem uma brincadeira santa. Sai dessas brincadeiras que denigrem, sai dessas brincadeiras que destroem, sai dessas brincadeiras que não agradam a Deus. Fulano é isso, fulano é aquilo, Beltrano não sei o quê. Eu sei que parece besteira, mas sabe que no dia a dia a gente acaba fazendo isso. Mas quando a gente faz isso, a gente está falando mal de Deus. Deus está dizendo: com a mesma boca você vem e canta e louva, mas com a mesma boca você fala mal do seu irmão. Com a mesma boca eu digo glória a Deus, na mesma boca eu falo fulano é chato, fulano é chata, fulano é isso, fulano é aquilo. Olha o que ele está dizendo, versículo 10: da mesma boca procede bênção e... Meus irmãos, não convém que faça assim. Cristão que fala palavrão, cristão que quando vê, não, já escapuliu, a boca fala... Não, escapuliu, eu falei, mas não queria falar, queria, estava dentro de você, porque o homem bom tira do seu coração boas coisas. Com a mesma boca eu louvo a Deus, com a mesma boca eu faço coisas que não prestam, com a mesma boca eu canto uma música que denigre a imagem de Deus, com a mesma boca eu venho e canto na igreja, com a mesma boca eu... Como é que pode isso? Jesus está dizendo, não. Versículo 11: porventura deita alguma fonte no mesmo manancial água doce ou água amargosa? Meus irmãos, pode também alguma figueira produzir azeitona ou videira figo? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada ou água doce. Fala para o seu irmão assim: ou você é água salgada, ou você é água doce. Ou você tem frutos bons, ou você tem frutos ruins. Você não pode produzir as duas coisas ao mesmo tempo. Quando diz assim, não, fulano está errado, mas é bênção. Quem já ouviu falar isso? Fulano só caiu ali, teve um deslize, lembra do primeiro capítulo que a gente estudou? Qual foi o plano de Deus? Fulano só caiu ali, o pastor fulano só fez uma coisinha ali, mas é homem de Deus. Como é que pode? Na mesma frase eu falei do pecado, mas na mesma frase eu falei que é homem de Deus. Não, naquela igreja acontecem coisas estranhas ali, mas Deus opera. Não, tem alguma coisa errada. Não pode, no mesmo lugar, Deus abençoar e amaldiçoar. Eu não posso sair daqui, cair em pecado, voltar para cá e estou santo, daqui a pouco eu estou lá no pecado, daqui a pouco eu estou santo. Duas coisas ao mesmo tempo. Jesus disse que não pode acontecer isso, porque ou a gente produz figo, ou a gente produz uma figueira vai produzir figo, uma mangueira tem que produzir manga. Ou seja, pelo fruto é que nós conhecemos. E o cristão é conhecido pela língua, pelo que ele fala, pelo que ele comenta, pelo que ele diz, pelo que ele canta. É assim que nós conhecemos o crente, pelo que ele diz, se ele exalta, se ele glorifica, se ele adora a Deus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. E quando você está na prova, o que sai da sua língua? O que sai da sua boca? Não aguento mais essa vida. Eu não estou aguentando mais essa prova. Meu Deus, por que eu nasci? Eu estou com vontade de largar tudo para lá. Estou com vontade de abandonar tudo. Por que eu estou passando por isso? Deus não está vendo o meu sofrimento e começa a blasfemar contra Deus. Deus é muito misericordioso, porque se Deus não fosse misericordioso, Ele fulminava a gente. Porque quando a gente está na luta, quando a gente está na prova, a mesma boca que estava cantando domingo aqui, oh glória, aleluia, oh glória, aleluia, na segunda-feira está, que droga de vida, que coisa chata, Deus não me abençoa, não está comigo, esse negócio, a mesma boca, a mesma pessoa, tem alguma coisa errada. Fala assim, meus irmãos, você só conhece uma pessoa, um exemplo, né? Você só conhece uma pessoa quando ela passa por uma provação. Por exemplo, quer conhecer uma pessoa, veja ela quando ela está com fome. Porque quando ele está com fome, a verdadeira criatura se revela. Mulher, cadê minha comida? Está na hora, meio-dia, e eu estou com uma fome, essa comida não sai. De manhã está bom, meu amor, eu te amo, não sei o que, vou fazer um pix para você.
Meio-dia, meia, atrasou o almoço, pronto. Não fala comigo, estou de cara feia, estou com fome. Você só conhece uma pessoa quando ela está passando por provação. Você só conhece o caráter da pessoa quando ela está sendo provada. Aí manifesta quem a pessoa é. No caso dessa pessoa, quando está com fome. Amém ou amém? Que é o melhor? Isso que eu ia falar. Tem gente que está com fome e está tranquilo. Passa da hora do almoço, mulher está tranquilo, dia, uma hora, a gente come, esquenta qualquer coisa, come qualquer coisa. Mas quando está sem dinheiro, não dorme, não fala, não conversa, briga com todo mundo, nem o cachorro aguenta, nem o papagaio, todo mundo quer sair de perto, porque todo mundo, estou sem dinheiro, não fala comigo não, muda. Quer conhecer aquela pessoa? É só você ver quando ela está sem dinheiro. Quem é você? Quem sou eu quando nós estamos sendo provados? O que sai da minha boca, o que sai da sua boca quando nós somos provados por Deus? Portanto, nós precisamos aprender o bom uso da palavra. Sabe por quê? Provérbios 16, 24 vai dizer: as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Quando a gente descobre que a nossa boca cura, que nossos lábios curam, que aquilo que a gente fala traz saúde, aleluia. Como é bom conversar com uma pessoa saudável, um papo saudável, uma conversa saudável, você sai alimentado, você sai fortalecido, você sai melhor, porque as palavras curam, aleluia, elas são como favos de mel. Cerque-se de pessoas com língua boa, cerque-se de pessoas que falam, exaltam a Deus, que glorificam a Deus, pessoas positivas, que não veem somente os defeitos desse problema, mas conseguem curar através daquilo que a gente fala. A tua palavra pode te curar, aquilo que você diz pode te curar, aquilo que você ouve, que alguém falou, pode te curar. Então, o mais importante é a gente entender como é que isso é importante.